Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nós nos encontrarmos aqui, mais uma vez, para juntos, irmãos, estudarmos a palavra de Yahweh e também esclarecer em público um comentário do nosso irmão, que eu não sei o nome dele de fato, mas ele se comunicou nesse comentário através do @barbeariabueno. E sem mais delongas, eu quero abrir já nesse comentário para ler junto com os irmãos e então podermos deliberar a respeito do mesmo. Que diz para nós o seguinte, o comentário, irmãos. Tá ali, ó. @barbeariabueno. Às 9 horas. É lógico que quando vocês for ver esse vídeo, vai passar de muito mais de 9 horas, que esse vídeo vai ser postado amanhã. Hoje é dia 22. Agora são 16 horas e 50 minutos. E esse vídeo vai amanhã às 9 horas. E eu nem estava com o propósito de postar vídeo para amanhã. Porém, em respeito e também, sobretudo, em lealdade, dedicação ao ministério e também aos ouvintes, aos internautas, que quando trazem comentário que a gente pode deliberar em cima dele, a gente faz isso aqui, irmãos. Esse é o segundo comentário que eu recebo aqui no nosso canal, que eu faço um vídeo para responder. Porque é melhor fazer um vídeo, porque vai chegar e vai abranger muito mais gente. Então aqui, o @barbeariabueno, ele nos cumprimenta. Shalom de Alcha, meu amigo e meu irmão Shaul. E todos os demais irmãos. Eu também te compreendo, meu irmão. Shalom para você. Shalaim de Alcha para você também. A Sagrada Escrita nos fala que está ordenado ao homem morrer uma só vez. E após segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Gênesis 3, 19. Eclesiastes 3, 20. E 2 Coríntios 5, 10. Essa tradução, antes de eu... Vamos ler o comentário e depois nós vamos buscar todos esses versículos para a gente acompanhar. 2 Coríntios 5, 10. Essa tradução bíblica que o Senhor está usando é totalmente fermentada. Bíblia israelita com estudos judaicos que tem em Jó 1, 21, está escrito assim, igual, no sair do ventre de minha irmã, no sair do ventre de minha irmã, e desnudo seguirei para a sepultura. Sendo assim, está refutado essa sua doutrina de reencarnação, que o Senhor está trazendo, meu amado. Responder. Aí vem 3 respostas do nosso canal aqui, canal Yahweh Shalaim. Às 6 horas. Lázaro morreu 2 vezes. Eu esqueci de colocar aqui, morreu 2 vezes. A filha de Jário morreu 2 vezes. O filho da viúva de Naim. Todos morreram de mais de uma vez. E isso é fato, meus irmãos. Nós não podemos fugir dessas coisas. E vamos agora, vamos ler Hebreus 9. Deixa eu puxar aqui, deixa eu abrir as escrituras com você, abrir as escrituras. Para isso eu tenho que tirar aqui o comentário e abrir as escrituras. Depois eu vou voltar aí, que é Irmial 18. Deixa eu anotar aqui, que é para mim não esquecer. Irmial 18. Eu quero ler esse texto. Então, irmãos, vamos lá agora. Eu não anotei, deixa eu anotar aqui. Eu esqueci de anotar. Mas eu posso fazer isso agora. É só abrir o comentário dele outra vez e anotar os versículos. Aqui, nós vamos ler Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Gênesis
Gênesis 3:19. Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 3:20. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Eu creio que é só. Então vamos lá agora. Vamos aqui. Vamos aqui, irmãos. Muito bem. Primeiro vamos em Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Muito bem. O texto diz para nós o seguinte, e nós vamos precisar entender, irmão, buscar toda a estrutura para a gente poder entender essas coisas. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Muito bem. Vamos por etapa. O texto é categórico, irmãos. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. E eu concordo, eu não discordo disso aí. Mas quem é que está ordenado a morrer uma só vez? Ao homem. Até porque o espírito não morre. O espírito não morre, mas o homem morre. E ele está ordenado a morrer uma só vez. Essa carcaça, irmãos, essa carranca, ela não vem aqui quando a gente morre. Essa carranca, ela não volta mais aqui. O meu espírito, ele pode até reencarnar num outro receptáculo, em outro vaso de barro. Lembra que Iau coloca os seus oráculos em vaso de barro? E nós, irmãos, precisamos entender esses textos. O homem, de fato, está ordenado a morrer uma só vez. Por exemplo, quando Iauxa fala de Elias, vocês acham, irmãos, que Elias, quando foi transladado, ele foi com carne e osso? Porque as escrituras afirmam que carne e osso não herda o reino do Chamaim. Carne e osso não herda o reino do Chamaim. Elias foi transladado, e Enoque, primeiramente do que o próprio Elias, também foi transladado. Eu pergunto para vocês, Enoque foi transladado com a carne, com o osso, com tudo, com sangue? Uma vez que carne e sangue não herda o Chamaim? É evidente, irmãos, que quando Elias foi transladado, aquela estrutura dele de carne, é óbvio que ela foi pulverizada, ela foi exterminada, ele não foi com aquele corpo pecaminoso. Porque você e eu sabemos, até Iauxa cumprir o reinado milenar dele na terra, ainda durante o milênio morte vai existir, mas depois no 8º milênio, onde a morte é vencida, não existirá mais morte. Porque Iau, quando entregar o reino na mão do Pai, então o Pai fará nova todas as coisas. E acontecerá a ressurreição. A ressurreição do último dia, ela vai acontecer exatamente quando Iauxa entregar o reino na mão do Pai. E o Pai fazer nova todas as coisas e a morte ser vencida. E nunca mais ter aguilhão para ela. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Portanto, enquanto existe morte, existirá o processo da reencarnação. Quando as Escrituras afirmam que carne e sangue não herda o reino do Chamaim, o reino do céu, é óbvio
que Elias, irmãos, ele não viu a morte em termos do seu corpo ser sepultado. Não teve um corpo de Elias para ser sepultado e nem tampouco um corpo de Enoque. Não teve. Moisés, sim. Macha, ele teve que ter um corpo para ser sepultado. E Macha foi sepultado, como as escrituras afirmam para nós. Mas o homem está destinado a morrer uma só vez, essa carcaça nunca mais volta. João e Johanna, ele veio no espírito de Elias, ele não veio no corpo de Elias, aquele corpo que Elias tinha antes da transladação, irmão, antes de ser transladado. Aquele corpo não foi junto com Elias, aquele corpo foi transformado, como o corpo dos que aqui estiverem serão transformados num abrir e fechar de olho. Não vai cair um cadáver no chão, não, o corpo vai ser transformado, vai ser pulverizado, essa carne pecaminosa, ela vai ser absorvida pelo corpo espiritual, pelo homem de cima, planta-se semente corrupta. Quando você sepulta uma pessoa, está sepultando um corpo corrupto. Quando aquela pessoa ressurgir, ressurgirá num corpo incorruptível. E, portanto, nós não temos que confundir reencarnação com ressurreição. Reencarnação nada tem a ver com ressurreição. Porque a ressurreição, irmãos, é um fato, é um ato incorruptível. Portanto, reencarnação não é a mesma coisa do que ressurreição. A ressurreição, irmãos, ela é apresentada para nós como a de Yahshua Mashiach. Yahshua ressuscitou com um corpo perfeito. Yahshua ressuscitou com um corpo perfeito, meu irmão. Ele não ressuscitou com um corpo mais sujeito à morte. E por isso ele é a primícia da verdadeira ressurreição. A ressurreição de Lázaro, da filha da viúva, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, daquele homem que foi jogado na sepultura e tocou nos ossos de Eliseu, então ele reviveu, ressuscitou, mas é uma ressurreição muito aquém da ressurreição de Yahshua. Por isso Yahshua é a primícia da ressurreição, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. E não podemos confundir ressurreição com reencarnação, que é completamente diferente. Vamos dar agora mais uma olhada. E eu, irmãos, eu não peguei antes as coisas que eu vou ler aqui agora, eu não peguei antes para analisar ela, não. Estou pegando agora, ao vivo com vocês. Ao vivo, entre aspas, né, que isso aqui é um vídeo, e eu estou pegando agora para analisar essas coisas com vocês aqui. Vamos agora em Gênesis. Vamos em Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Estou pegando aqui o que o irmão colocou lá no comentário, meus irmãos. Eu não sei nem se eu vou poder deliberar alguma coisa em cima do que eu estou pegando. Agora, tem informação em Gênesis 3:19. Isso é óbvio. Gênesis 3:19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Irmão, me parece aqui que o texto que o irmão Barbearia Bueno trouxe é chovendo molhado. Quem que não está careca de saber que quando a gente morre, essa estrutura ela volta para o pó da terra? A nossa estrutura, irmãos, ela volta para o pó da terra e é natural que tem que voltar para o pó da terra. E eu disse isso. Volta para o pó da terra, irmãos. Volta para o pó da terra. E quando reencarna de novo na mesma estrutura de carne. Só que não vem mais com a fisionomia, com essa mesma. Essa aqui é única. Essa fisionomia aqui, irmão. Ó, você está vendo aqui, ó. Ó. Lá, o primeiro Adão, quando foi formado, porque eu acredito, porque tive revelação e sonhos com Yahshua, me mostrando que esse amigo que vos fala, acredite que você quiser ou não.
esse amigo que vos fala, o espírito que está dentro dessa carcaça, é o espírito de Adão, que estava naquela primeira carcaça de barro que Yahshua fez. Eu pergunto para vocês, irmãos, a carcaça de barro que Yahshua fez, que colocou dentro dela o espírito de Adão, será que ela tinha essas pintinhas aqui, irmão? Será que ela tinha essa mesma dentição aqui, cheia de defeito? Será, irmãos? Será que a carcaça lá de Adão, lá no começo, o primeiro Adão, será que ele tinha tudo isso? E eu tenho confirmação, irmãos. Confirmação através de sonhos bem contundentes, que, de fato, dentro dessa carcaça, é o espírito do primeiro Adão que está dentro dela. Tanto eu tenho essa convicção, irmãos, que eu tenho no meu ministério o abster de emergir pessoas. Eu trago sempre para o irmão Jorge emergir. Porque assim como o segundo Adão não emergiu ninguém, eu também quero imitar ele nessa forma. Eu não tenho conhecimento de nenhuma encarnação se eu emergir alguém. Eu não tenho conhecimento, irmãos. Porém, entretanto, se eu tiver numa conjuntura, numa situação em que não tem uma pessoa para emergir outra, e só tiver eu ali e uma pessoa precisar ser emergida, é óbvio, irmãos, que eu abro mão de imitar o meu irmão mais velho nesse aspecto e vou lá fazer a imersão. Com certeza. Até aqui, todos que nós, através de Yahshua Mashiach, fizemos um trabalho e todos que aceitaram a imersão, eu trouxe para o irmão Jorge imergir. É evidente, eu estava ali com ele, eu ajudei na imersão, enfim, fiz o pão asmo, eu ajudei na imersão dessas pessoas que o irmão Jorge emergiu. E isso é categórico, irmãos. O segundo Adão não batizou ninguém. Por isso, como eu entendi, porque Yahweh me revelou isso através de Yahshua em sonho, que o espírito que está dentro dessa carcaça, irmãos, é o espírito de Adão. Acredite você ou não, eu não estou preocupado, não vai nem diminuir, nem aumentar o meu galardão na eternidade, isso aí. E aqui, a minha conta que eu recebo, os meus pagamentos dentro dos serviços que eu faço, você acreditando ou não, acho que não vai cair R$1 lá a meu favor e nem vai ser tirado R$1 contra mim, da minha conta. Eu não estou interessado se você vai acreditar nisso ou não. Isso não importa para mim. Entende? Aí eu pergunto para você, essa carcaça aqui, irmãos, será que foi a mesma carcaça lá do primeiro Adão? Óbvio que não, irmãos. E nós precisamos entender toda essa estrutura e precisamos ficar com o pé atrás, meus irmãos. No vídeo passado, eu mostrei a vocês que foi a Igreja Católica, no Concílio de Constantinopla, no ano 553, depois do Mashiach, que a Igreja Católica tirou a doutrina da reencarnação. E todo o sistema, toda a Laodiceia acredita igual à Igreja Católica. Tem isso em comum com a Igreja Católica. E tudo que vem da Igreja Católica, irmãos, eu desconfio, eu tenho desconfiança. Tudo, absolutamente tudo. Como pode vir alguma coisa verdadeira da grande meretriz, da grande prostituta? Mas se o irmão... agora que eu esqueci o nome dele, deixa eu voltar aqui para ver se eu lembro aqui, para ver se... O irmão Barbearia Bueno, me desculpa, tá, meu irmão? Eu estou me referindo a você porque você não se identificou. Então você me perdoe de eu referir a você como Barbearia Bueno. Eu sei que ninguém pode ter um nome de Barbearia Bueno. De repente é o nome da sua barbearia e é lógico que você tem que divulgar e não tem nada de errado nisso. Mas eu preferia chamar você pelo seu nome. E se porventura soubesse o significado do teu nome e puder, por exemplo, o meu nome nos meus documentos é Paulo Nazareno Madalena, nos meus documentos, mas eu me apresento como representante do Ministério dos Oráculos de Iau, eu me represento como Shaul Netzerim Madagalena, porque é assim que no hebraico, por exemplo, Nazareno não é Nazareno, é Netzerim.
O Madalena não é Madalena, é Madagalena. Madagalena, entendeu? Por isso eu me apresento do jeito que me apresento. Mas, continuando, irmãos, dentro da nossa explanação aqui, nós vimos Gênesis 3:19, não é novidade para ninguém, do pó a gente veio e para o pó a gente vai. Agora eu quero ir agora com vocês em Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 3:20. E é interessante que a gente vai para o pó mesmo. Do pó a gente veio e para o pó a gente vai. A gente, que eu falo, receptáculo, o recipiente no qual o espírito se encontra no interior. O espírito não volta para o pó, não, irmão. E ao dos exércitos, ele não é carne nem é osso. E ao dos exércitos é espírito. E ao dos exércitos ele é espírito. Por ser espírito, ele não existe. Por ser espírito, ele não é uma persona, ele não é uma personalidade. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos tornarão. Então isso aqui tudo é uma redundância, irmão. É chover no molhado. Mas como ele botou no comentário dele, eu estou dando a ênfase e também mostrando ao vivo aqui. Vamos agora em 2 Coríntios 5:16, que eu acredito que deve ser a mesma coisa. 2 Coríntios 5:16. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Machia dessa forma, ao Machia dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está no Machia, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Muito bem, irmãos, aí está. E de antemão, eu vou aproveitar que nós estamos aqui, já vou agora para Jeremias 18, ou Irmial 18, 18 verso 1. Nós vamos entender então um pouco aqui da expressão o barro na mão do olheiro. Como que a gente deve entender o barro na mão do olheiro? Esta é a palavra que veio. Deixa eu ver até onde que eu vou. Esta é a palavra que veio a Irmial, da parte de Ial. Vá à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do olheiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, Ial dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o olheiro? Pergunta a Ial, como barro nas mãos do olheiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, irmãos, partindo dessa leitura, como que Ial nos molda, nos faz vasos novos? Como que ele faz vasos novos de nós? Se o vaso é novo, irmãos, ele tem que ser refeito. Se o vaso quebra na mão do olheiro, ele pega e faz outro. Se o vaso, lá na hora que o olheiro está fazendo o vaso fica deformado, o olheiro pega lá, ele tem todo o poder para lidar com o barro e vai fazer um vaso novo. E nós não somos assim na mão de Ial, o nosso soberano, o nosso excelso do universo, do multiverso e de tudo que existe no universo, no multiverso, enfim, em tudo que você pode pensar de tempo e espaço. O nosso poderoso Ial não pode nos quebrar e nos fazer outro? Lembra, irmãos, quando no diálogo com Nicodemos, ele disse para Nicodemos, Nicodemos, você é mestre em Israel, você é uma pessoa experiente, avançado de idade em Israel, e você ainda não sabe disso, Nicodemos?
Não sabe o que é nascer de novo? E olha ali, meus irmãos, que Yahshua não estava ensinando sobre imersão. Porque ainda a imersão em nome de Yahshua Mashiach ainda não era praticada. A ordem para emergir em nome de Yahshua Mashiach foi dada depois da ressurreição. Quando antes dele ascender ao céu, foi a última ordem que ele deu. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome de Yahshua, o Mashiach. Então, olha ali, não estava falando de batismo como novo nascimento. Ele não estava falando de batismo como novo nascimento, porque ali o que se praticava naquela ocasião era, no máximo, o batismo de arrependimento, que Yohanan ensinou, e o batismo de arrependimento, a imersão de arrependimento, irmãos, aquela imersão ali, o símbolo da lavagem era feita com água. Ainda não podia ser feita em nome de Yahshua. Por isso o batismo de João é chamado batismo de arrependimento. Arrependimento das obras mortas. Então a água é o simbolismo da lavagem. Mas a verdadeira lavagem mesmo é a água e o invocar o nome de Yahshua. Se a pessoa confessa o nome de Yahshua com a boca e crê com o coração, será salva. Por isso, meu irmão, o que afirma as Escrituras, aquele que crê e for batizado, for imergido, será salvo. O que seria do ladrão? Ele não foi imergido não, meu irmão. Sem a doutrina da reencarnação, o que seria do ladrão? E Yahshua diz que para ser salvo é preciso crer e ser imergido, meu irmão. A doutrina da reencarnação, irmão, ela corrige todas as distorções. E uma delas é no caso do ladrão que se arrependeu lá e Yahshua disse, olha, na verdade eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Na verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E não necessariamente, irmão, deveria ser naquele mesmo dia, porque me parece que os ladrões, eles não morreram, me parece que eles não morreram naquele mesmo dia, eu não sei, as escrituras não mostram isso. Vamos dizer que Yahshua, vamos colocar a vírgula onde tem que ser colocada, o independente de vírgula, eu sei que Yahshua disse para o ladrão, na verdade eu te digo que você estarás comigo no paraíso. Essa é a realidade, irmãos. Mas lembra-se, ninguém vai entrar na eternidade sem a justiça de Yahshua. A justiça de Yahshua, irmãos, vem através de nossa confissão que Ele é o Salvador, que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos e que nós cumprimos isso através da imersão. A imersão é a vestimenta de núpcia que nós precisamos ter. E eu falo para você, meu irmão, Yahshua não é contradizente. Ele disse que aquele que crê e foi imergido será salvo. E sem a doutrina da imersão, o que seria desse ladrão? Arrependido ladrão? Nós precisamos entender, meu irmão, Barbearia Bueno. Nós precisamos entender que ao homem está ordenado de fato a morrer uma só vez. Mas a quem? A carcaça. A esse vaso de barro. Quantas vezes ele foi quebrado para chegar hoje nessa estrutura, nessa dispersação, nesse tempo, para estar pronto para ser arrebatado com a igreja de Filadélfia? E por que eu faço parte da igreja de Filadélfia? Uma vez que Yahshua confirmou no meu coração que o espírito que está dentro dessa carcaça é o espírito de Adão. Então, Adão, ele está na categoria da cevada, porque a cevada é colhida primeiro. Então, o trigo,
ele não foi plantado primeiro. Primeiro foi plantada a cevada. Primeiro foi plantada a cevada. Aí o trigo descendendo da cevada, porque nós descendemos. Nosso irmão mais velho representa o linho, nós a cevada e Laodiceia o trigo, pois Laodiceia só vai mesmo entender todas essas coisas na tribulação. Nós, cevada, nós vamos ser arrebatados porque nós somos as primícias. E Alcha é a primícia das primícias, é o primeiro dos primeiros. Entende isso? Não sei se vocês têm estrutura para entender essas coisas que eu estou falando. Então, meu irmão, Barbearia Bueno, quando você diz que jogou a doutrina da reencarnação por terra com esse verso, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, você não jogou a doutrina da reencarnação por terra com esse verso, porque essa objeção acaba de ser quebrada. As escrituras afirmam ao homem, a essa carcaça. E lembra que Alcha falou para Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é a carne. E o que é nascido do Espírito não sabe de onde vem e nem para onde vai. Entende isso? Assim como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. Eu, irmãos, eu não me lembro da minha penúltima passagem aqui nessa terra, que eu acredito nesse estado de coisa, nessa natureza de carne ainda corrompida pelo pecado, eu acredito que é a última passagem, porque daqui a bem pouco tempo, Alcha vai transformar esse corpo mortal, esse corpo corrupto, em um corpo incorruptível. Porém, na encarnação passada, eu não sei em que patamar eu estava. Eu não me lembro de onde vim. Nessa encarnação eu tenho certeza para onde eu vou. Nessa encarnação, irmãos, eu tenho certeza para onde eu vou. Vou não só para participar do casamento de Alcha. Eu vou como noiva de Alcha. Porque alguns irão como convidados. Não como noiva, mas como convidados. Por quê? Porque não alcançarão a estatura, a largura e a altura que é necessária para fazer parte do rol de noiva. Porque Alcha vem buscar aqui uma igreja sem ruga, sem mancha e sem mácula. Então, se existe Ialdim insistindo em desobedecer ordem de Alcha e não estão obedecendo como deveria obedecer, e se Alcha, por ocasião do arrebatamento, encontrar alguém ainda com alguma ruga, alguma mácula, essa pessoa não vai perder a salvação, porque a salvação os eleitos não perdem. O joio não perde, porque como ele vai perder uma coisa que ele nunca teve? Então, os eleitos não perdem, porque são eleitos. O joio também não perde, porque ele nunca foi salvo. Ou seja, a salvação, irmãos, os eleitos não perdem porque são eleitos. O joio não perde porque nunca teve. Como é que ele vai perder uma coisa que nunca teve? Entendeu? Olha que diferença. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa excelsa, esplêndida. Entende? Se quando Alcha arrebatar a igreja, tiver alguém no seu ministério trazendo alguma ruga, ele não vai deixar de ser arrebatado por causa disso. Mas não fará parte do rol da noiva, mas sim fará parte dos convidados. Por isso nós precisamos, irmão, desvencilhar, largar tudo aquilo que configura ruga, configura defeito. Por isso eu sempre bato aqui na tecla. Se você é um mensageiro de Alcha e prega através de redes sociais, e você tem por
por princípio, excluir aqueles que te desagradam, aqueles que, pelo teu julgamento, estão contrários a Iau, a Yausha, você ainda está com ruga, meu irmão. Porque Iau, Yausha, na parábola do trigo e do joio, ele diz que o joio tem que crescer junto com o trigo até o final. Tem que crescer junto até o final, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos e assim tem que ser. Eu não me auto-saboto, por exemplo. Eu sou inscrito lá no canal Atalaia de Iau. Vou cancelar minha inscrição só porque eles me excluíram, eles me expulsaram do grupo Atalaia de Iau, porque nossas mensagens para eles são estranhas? Nada disso. Mas, irmãos, o que nós precisamos aprender é que nossas divergências, a opinião do meu irmão Barbearia Bueno, como eu disse, ela não coloca R$1 na minha conta e nem tira R$1 de lá. Ela não aumenta o meu galardão e também não diminui. Eu respeito o nosso irmão, a opção dele de não crer na doutrina da reencarnação. Isso não tirará o reino do chamaim dele. Jamais, irmãos. Mas eu quero dizer para ele que, embora não o conheça pessoalmente, mas pela bondade de Iau, pelo favor imerecido do nosso Criador, eu sinto um respeito, um carinho, não só por ele, mas por todos que fazem parte do nosso convívio. E eu quero dizer que ele está de parabéns, porque pelo menos nos comentários dele não vi nada mal educado. Foi um comentário digno de um Iaudim. Quero agradecer aqui a ele por isso, pelo comentário que ele fez. Quero dizer que estarei orando por ele, como sempre faço, para todos, principalmente e especialmente para todos que são inscritos aqui do nosso canal. E no caso especial, porque eu não sei, eu não fui lá perceber se ele está lá inscrito, se ele não está. Porém, eu quero dizer a ele que nós precisamos seguir juntos. Seguir na pregação do Evangelho, respeitando as diferenças, porque no mandamento, irmãos, de amarmos a Iau com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Qual é o maior de todos os mandamentos? Ama a Iau, o teu Criador, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Que beleza, que maravilha esse texto, irmãos. Iau não nos pede para que nós o amemos ou o amamos com entendimento alheio, com entendimento de terceiro. E o irmão, acreditando ou não na doutrina da reencarnação, eu sei que ele ama Iau, com o entendimento dele. Iau valoriza, irmãos, o nosso amor para com ele, sendo esse amor de acordo com aquilo que entendemos. Iau não leva em consideração se nós estamos o amando com entendimento errado em algum ponto doutrinário. E eu não levo em consideração isso, porque se nós estamos o amando em algum ponto, estamos errados em relação a alguma doutrina dele, nós não fazemos isso porque queremos. Ou seja, eu vou me inclinar para aquilo que está errado, porque eu não considero aquilo que está certo. Não, irmãos. Eu me inclino para aquilo que as Escrituras mostram para mim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem polêmico até, mediante ao ponto de vista de algumas pessoas. Por exemplo, o modelo da Terra plana. Eu acredito como os terraplanistas acreditam. Eu não acredito que a Terra é uma bola giratória, uma bola molhada giratória que gira a 1.600 km por hora. Eu não acredito, irmãos, que
É que tem que botar aqui que tem gente que não sabe o que é esférico. Afirma que a Terra é redonda, mas não sabe nem o que é esférico. Redondo, irmãos, o redondo, por exemplo, um prato que a gente come na casa da gente, ele é redondo, mas não é esférico, né? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo. Aqui, ó. Esse objeto aqui, ó, ele não é redondo? Ó. É redondo, irmão. Ó, ele é redondo, ó. Agora eu pergunto pra você, ele é esférico? Não. Agora aqui, ó, a Terra. A Terra, irmãos, é uma esfera. Nós não podemos nem dizer que a Terra é redonda, irmãos. Uma coisa redonda, ela não pode ser redonda e esférica ao mesmo tempo. A Terra, irmãos, aqui, ó, esfera é isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa esférica. Isso aqui não é uma coisa redonda, irmãos. Redonda é isso aqui, ó. Isso aqui é redondo. E estando nessa posição, continua redondo, porém plano. Por isso nós acreditamos numa Terra redonda, porém plana. Como você vai acreditar numa Terra redonda e esférica? Porque o que é redondo, irmãos. O que é redondo não pode ser esférico. Isso aqui é esférico, não é redondo. Redondo é isso aqui, ó. Isso aqui é redondo. Isso aqui não é uma bola. Entendeu? Isso aqui é uma bola. Então tem muita gente que tem as suas opiniões. E eu, irmãos, sou 100% terra plana. 100% terra imóvel. Porque as escrituras estão repletas de texto que mostra que a terra não se movimenta. A terra não vacila. Agora, por exemplo, o nosso irmão Romilson, ele acredita. Ele acredita que a terra é esférica. Ele acredita que a Terra é esférica. A Terra é esférica, mas a Terra não é redonda. Porque a gente tem que ter o discernimento de uma coisa redonda e de uma coisa esférica. Isso aqui, ó, é redondo. Mesmo colocado nessa posição aqui, ó, continua redondo. Agora aqui, quando que isso aqui fica redondo? Não, irmão. Isso aqui não é redondo, isso aqui é esférico, isso aqui é uma bola. Quando as pessoas falam que vai rolar a pelota, vai rolar a bola, tá certo. Agora, vai rolar a redonda? Porque, irmão, isso aqui também pode até rolar, colocado nessa posição aqui. Agora, se lançado aqui, ele não rola, ele desliza. Entendeu? Porque o atrito dele vai ficar só aqui, ó. Se você pegar isso aqui, ó, e lançar assim, o atrito dele vai ser só isso aqui, ó. Não vai rolar. Agora, se você fizer assim, aí ele rola, ó. Aí ele rola. Como a bola também. Aqui, ó. A bola rola, ó. A bola rola para todos os lados, ó. Por que a bola rola? Porque ele é esférica. Entendeu? Agora, o redondo, ele só vai rolar, por exemplo, esse objeto aqui é redondo. Ele só vai rolar se for assim, ó. Ó, assim. Aí ele vai rolar. Agora ele assim, ele não rola. Ele desliza, o atrito fica todo sempre no mesmo lugar. Sempre na mesma base onde está em contato com a coisa. Ó. Agora aqui não. Aqui, ó, rolando aqui, ó, rolando, ó. E pega todo aqui, ó. Tá rolando, ó. Agora assim, não tem como rolar. E a Terra, irmãos, é isso aqui, o formato da Terra. A Terra é redonda, porém plana. E eu acredito como as Escrituras afirmam, porque são as Escrituras que afirmam. E quando são as Escrituras que afirmam, irmãos, eu não fico brigando com ela. E nem, na verdade, poderia brigar. Como é que eu vou brigar com as Escrituras? Como assim brigar com as Escrituras? Eu não posso brigar com as Escrituras quando as Escrituras estão afirmando uma coisa categórica. Por exemplo, quando as Escrituras dizem que a Terra ela não vacila, as Escrituras estão dizendo que a Terra não se mexe, não se move. Ela pode até tremer nos terremotos. E ela vai cambalear como bêbado. Como diz Ishaial, a Terra vai cambalear como ébrio, como bêbado. Entendeu?
E eu quero aqui terminar por aqui, meus irmãos. Quero agradecer ao nosso irmão Barbearia Bueno pelo comentário dele, porque me ajudou, me deu condições de fazer esse vídeo, me deu material para fazer esse vídeo. Portanto, eu peço a vocês comentem. Por exemplo, essa parte da passagem do barro na mão do olheiro foi um comentário da minha irmã Jerusa, nossa irmã Jerusa, e eu peguei aqui muito oportunamente, eu sabia que ia surgir essas coisas, e o comentário dela contribuiu e muito para o nosso estudo, para a nossa deliberação aqui a respeito do comentário do nosso irmão Barbearia Bueno. Um abraço a todos e especialmente ao meu irmão Barbearia Bueno. Que Al nos abençoe rica e abundantemente. Que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Assim seja, em nome de Yahshua Mashiach.